O InDesign é a ferramenta mais poderosa de design editorial do mercado. É incrível o tipo de coisa que a gente consegue fazer com ele. Aqui mesmo no canal eu já mostrei como fazer agenda, como fazer planner, como fazer calendário. A gente já fez 1000 crachás em uma live. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo para você conferir. Mas nem tudo é perfeito, não é? Ainda não existe no InDesign uma ferramenta para converter todos os textos de todas as páginas em curvas, antes de você exportar um PDF para impressão, por exemplo. Mas Lilt, se você já vai exportar em PDF, para que você quer converter em curvas? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu vou te mostrar que tipo de problema que você pode enfrentar ao compartilhar um PDF com fontes que não podem ser incorporadas. Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que sim, é possível converter todas as fontes de um documento aí com centenas, milhares de páginas de design em curvas na hora que você for exportar em PDF. Antes de a gente partir para a dica desse vídeo aqui, eu gostaria de te falar sobre o meu curso de InDesign. Vem conhecer, vem aprender, na verdade, como utilizar o InDesign de verdade comigo e fazer o programa trabalhar para você. O link aqui da descrição vai te levar lá para o meu curso no Clube do Design e você vai conhecer aí as vantagens de dominar a principal ferramenta para você criar livros, revistas, e-books, currículos, jornais, pranchas de arquitetura, álbuns de fotografia. Dá uma conferida, link aqui na descrição, tá bom? Vem conhecer o meu curso de InDesign. Tem outros cursos lá também que eu sei que você vai gostar, beleza? Bom, mas o que acontece? O InDesign ele ainda não possui uma ferramenta nativa para que você possa converter todos os textos de um documento em curva de uma vez. Mas por que você precisaria converter um texto em curvas, já que o InDesign ele exporta em PDF, com todas as fontes incorporadas, tudo bonitinho? Calma que nem tudo são flores, né? Eu vou fazer o processo de exportação aqui no InDesign, pressionando o Ctrl E. Essa aqui é uma agenda que a gente criou aqui nas nossas lives, tá? Eu vou sobar aqui por cima de um documento que eu já tinha criado e vou definir aqui o PDF com a sua pré-definição padrão, PDF XOA, e vou clicar em exportar, ok? Depois que o InDesign fizer a exportação, ele está rodando aqui em cima, né? Processando, você pode clicar aqui, já foi, né? Já exportou, eu vou abrir ele aqui na minha tela para a gente conversar um cadinho sobre isso. Quando você exporta um PDF no Illustrator, no InDesign, no Photoshop, no CorelDRAW, tanto faz, esses documentos eles tendem a incorporar as fontes, as famílias de fontes que você utilizou. Tanto que depois que você abre um PDF exportado, você consegue selecionar o texto disponível nesse documento sem problema nenhum. Se você clicar aqui no menu Arquivo e em Propriedades no Acrobat, eu estou com o Acrobat Pro DC aqui aberto, você vai visualizar aqui na guia Fontes, tá? Ele vem aqui com a descrição habilitada. Você clica aqui na guia Fontes e você vem com todas as fontes, olha. Ele lista para você todas as fontes utilizadas nesse documento. E é aqui que mora um grande problema. As fontes só são incorporadas se o autor dessa fonte permitiu, configurou, licenciou ela para esse tipo de incorporação. Então, nesse documento em PDF, eu só consigo incorporar a fonte Kicksand Bold, porque essa é uma fonte que permite a incorporação. O que é incorporação, Lilt? O documento PDF, ele meio que puxa, né, as fontes e elas vêm junto com esse documento e elas ficam ali grudadinhas nele para você compartilhar para qualquer lugar. Então, qualquer pessoa que abrir um documento com fontes incorporadas vai conseguir visualizar as fontes íntegras, bonitinhas, com seu formato igual você está vendo aqui. Acontece que dependendo da fonte, principalmente se você baixou uma fonte grátis em algum site da vida, nem todas as fontes permitem ser incorporadas, porque alguns autores fornecem, por exemplo, uma fonte para testes, ali você baixa de graça uma fonte para teste, para você testar nos seus layouts e depois você comprar a licença da fonte original. E aí se você usa uma fonte de teste e exporta um PDF, quando você abre aquele PDF,
para sua grata surpresa, ingrata surpresa na verdade, aquela fonte não pode ser incorporada e o texto muda. A fonte que deveria se parecer de um jeito mudou para uma fonte padrão do sistema e isso acontece. Inclusive, essa foi uma das dúvidas que eu recebi lá no meu grupo exclusivo de aluno do Clube do Design. Só quem é aluno tem acesso a esse grupo do Telegram, tá? E ela queria saber justamente como fazer isso, tá? Ela é aluna do meu curso de agendas, ela criou toda uma agenda aí no InDesign e na hora de exportar a agenda dela, na hora que ela estava abrindo o PDF, a fonte que ela usou, por exemplo, aqui a fonte de planejamento, não estava sendo incorporada, estava mudando a fonte era outra. Se ela enviar para a gráfica esse documento, a gráfica também vai ter esse problema e não vai conseguir imprimir o projeto dela mesmo estando em PDF, porque a fonte não permite incorporação. Não dá para levar a fonte junto com o PDF. Tá, mas e aí? O que acontece nesses casos? O InDesign, ele não tem uma maneira de você automatizar a conversão de textos para curvas dentro da interface do aplicativo. Então, eu não tenho como selecionar aqui todas as fontes de todas as páginas do meu documento. Por exemplo, aqui eu tenho a data, né? E vir aqui, seleciono todo mundo, vem aqui em objeto, criar contorno. Cadê o criar contorno? Objeto, cadê? Deixa eu ver. Não é objeto não, gente, é texto, tá? Aqui, ó, tipo. Aí você desce aqui para criar contorno. Aqui, ó, criar contorno de fonte. Ctrl Shift O, tá? Então, tipo, criar contorno de fonte. E aí aquele texto pronto agora é um objeto vetorial. Não dá mais para editar porque não é mais um texto, agora ele é um desenho. Então, não dá para selecionar todas as fontes de todas as páginas. Eu tenho aqui, olha, 324 páginas. Poxa, Lilt, para eu fazer isso eu vou ter que selecionar cada uma das páginas e dar o comando criar contornos das fontes? Não necessariamente, porque existe a gambiarra, né? O que seria da gente sem a gambiarra, sem alternativas não tão oficiais assim para a gente converter, para a gente criar algumas soluções para problemas cotidianos. É isso que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Existe uma maneira de você converter fontes em curvas quando você exporta um PDF no InDesign, mas não é um jeito intuitivo, não é um jeito nativo do aplicativo. E por isso muita gente desconhece como fazer esse tipo de resultado. E é isso que eu vou te mostrar agora, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar o padrão de achatamento de transparência. Olha só que diferente. Quem é que vai pensar nisso, né? Alterar o padrão de achatamento de transparência. Quem é que sabe o que é isso, né? Mas eu vou explicar direitinho. Clicando aqui no menu editar, você desce aqui até a opção, olha, pré-definições de nivelador de transparência. Em algumas traduções pode estar achatamento, tá? Então você clica aqui em pré-definições e aí você vai ter as pré-definições de nivelamento. Você vem com baixa, média, alta. Essa aqui eu já criei, então eu vou excluir porque a gente vai fazer junto, tá? E o que é essa predefinição? Quando você exporta um PDF no padrão X, X1A, X3, X4, objetos transparentes, geralmente, tá? Dependendo do padrão que você seleciona, são achatados e convertidos em bitmap comum, um JPG ou um PNG. Geralmente, um JPG sem um canal alfa, né? Sem a transparência, fica ali com fundo branco. Então, essas predefinições de achatamento, de nivelamento de transparência, controlam como esses documentos terão essas transparências tratadas e também como o resto do documento, em relação a esse objeto transparente, vai se comportar. Então é a partir dessa predefinição de nivelador de transparência que a gente vai conseguir dizer para o InDesign, olha InDesign, quando o meu documento tiver qualquer tipo de transparência, pega todo o texto desse documento e converte em curvas, converte em desenho vetorial. Cancela o texto e cria desenho. É basicamente isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, tá? A gente vai selecionar aqui na predefinição do nivelador de transparência a opção alta resolução, que já tem a maioria das configurações que a gente precisa. E você vai clicar aqui na opção nova. Ele vai abrir uma nova janela para você escolher o que é que vai acontecer. Você pode colocar aqui, olha, converter em curvas ou converter em contorno. Se você vem do Core, você prefere curva, né? Mas nos aplicativos da Adobe chama contorno, tá bom? Mantém tudo como está e você só marca essa opção aqui, olha, converter todo o texto em contorno de fonte. Detalhe interessante, tá? Depois que você clicar no OK, não vai acontecer nada. Ele vai criar aqui a nova predefinição e é tudo que a gente precisa para começar. Ainda tem algumas etapas que a gente precisa configurar, tá bom? Fazendo isso, é só clicar no OK e pronto. A partir desse momento,
Quando você for exportar um PDF, você pode selecionar aquela predefinição para que o documento não tenha mais as fontes incorporadas, para que ele converta aquelas fontes em curvas. Mas olha só um detalhe, eu vou exportar de novo, vou dar um Ctrl E, vou exportar aqui por cima do que já existe, vou clicar aqui no Sim. Ele já está aberto, né? Deixa eu fechar aqui, vou clicar no OK, vou clicar no Ezinho, Ctrl E para exportar, vou salvar por cima. E olha só, eu venho aqui no PDF X1A e venho aqui na opção Avançado e seleciono aqui a predefinição nivelador de transparência para converter em contorno e clico no Exportar. Pronto, fazendo isso então, ele vai agora considerar as minhas opções de nivelamento de transparência, mas olha só que interessante o que vai acontecer. Vou abrir aqui meu PDF, ele abriu uma outra janela aqui, tá? Vou abrir aqui na tela para você. Prontinho. Olha o que aconteceu com esse documento. Nada. Eu ainda consigo selecionar o meu texto. Eu venho aqui editar, ou melhor, em propriedades, arquivo propriedades, e todas as fontes ainda estão aqui. Então ele não converteu em curvas. Não converteu meu texto em curva. Por quê? Porque esse resultado só acontece se houver transparência, se houver algum objeto transparente nesse documento. O que é objeto transparente? Um PNG com fundo transparente, um objeto que tenha sido modificado ali a sua opacidade, um objeto que tenha sombra, um gradiente também é considerado como transparência. Então, se você tiver esse tipo de objeto no seu documento, tá, Lilt? Então, eu preciso de um objeto transparente? Sim, a gente precisa. E um detalhe é que esse objeto transparente, ele precisa aparecer em todas as páginas do seu documento. Aí você pergunta, caraca, se eu não consigo converter em curva, porque não dá para selecionar tudo de uma vez, como é que eu vou colocar o objeto transparente em todas as páginas? É simples, você vai usar as páginas principais. Então, esse meu documento aqui, ele foi criado utilizando 3 páginas principais, A, B e C, que foram aplicadas a todo o meu documento. Então, se eu colocar um objeto transparente na página principal A, na B e na C, automaticamente esse objeto vai aparecer em todo o meu documento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, olha, na página principal A, por exemplo, que é a primeira que eu vou editar. E aí, dentro da edição da página principal A, eu vou desenhar um retângulo, olha, bem aqui no meio, entre as 2 páginas. Eu vou desenhar esse retângulo bem no meio, para que ele já pegue as 2 de uma vez. Eu não preciso colocar um desenho em cada página. Feito isso, eu vou abrir aqui o painel de preenchimento, eu vou tirar o contorno e vou pintar ele de branco, tá? Só para ele ter um preenchimento ali fácil de identificar. Pode pintar de azul também, você coloca a cor que você quiser. Eu prefiro branco, vai que gera algum conflito, né? Nunca tive problema com isso, mas deixa branco. Depois de você colocar ele no meio das 2 páginas e pintar ele de branco, você vai abrir o painel de transparência, ou melhor, o painel de efeitos no InDesign, que é esse carinha bem aqui, olha, painel de efeitos. Se ele não estiver disponível, você clica aqui em janela e vem aqui em efeitos, olha só, o atalho de teclado é Ctrl Shift F10. E aí, com a janelinha de efeitos, o que você vai fazer? Você vai diminuir aqui a opacidade, olha, para 0. Pronto, objeto transparente, ok? Observe o seguinte, depois que você modifica então a sua página principal e coloca um objeto transparente, olha como o meu InDesign ele já começou a exibir esse ícone aqui no canto superior, olha, indicando que todas essas páginas aqui, olha, tem transparência. Então, Lilt, olha, nessas páginas tem um objeto transparente. Ah, Lilt, no meu InDesign não mostra essa janelinha aqui de objeto transparente. Como é que eu faço para mostrar? Facinho, tá? No painel de páginas, você vai clicar aqui no menuzinho do painel no canto superior direito e aí você vem aqui em opções de painel. E aí você marca aqui, olha, ícones. Você marca transparência. Pronto. Desmarcou, olha só, ele vai parar de exibir. Marcou, ele exibe ali o ícone de transparência. Um detalhe, tá? Ele só vai exibir esses ícones se o tamanho da visualização tiver médio, né? Vou colocar aqui médio também aqui na página principal, tá? Então, de médio para cima. Se tiver pequeno, ele não vai exibir, ó. Não é possível exibir ícones para tamanhos pequenos. Então, você muda aqui para médio, tá? Então, marcou transparência e a miniaturinha aqui do painel está média, você clicou no OK. Pronto, ele já mostra até ali em cima na página principal. Ó. Já tem transparência. Beleza, agora eu vou fazer a mesma coisa no B. Como eu já tenho o objeto, eu simplesmente seleciono ele aqui, copio, entro aqui no principal B, antigamente era chamado de página mestre, e dou um Ctrl V aqui para colar. Ele vem aqui para baixo, vou botar aquele em cima só para garantir a mesma posição. Pronto, fazendo isso, ela já mostrou o ícone aqui. Depois faço a mesma coisa na página C. E aí eu colo aqui o meu objetinho, vou colocar ele aqui em cima e pronto. Olha só. A opção nenhum não tem nenhuma transparência. Então essas páginas aqui que não tem transparência, olha, ele não mostra o ícone, mas também não tem informação nenhuma, porque não tem mestre aplicado. Eu vou deixar como está, tá?
Pronto, posso dar 2 cliques aqui vou colocar aqui na página 6 e 7, olha só. Então pronto. Coloquei um objeto transparente na minha página principal. Confiro aqui, olha, todas as páginas agora têm um ícone de transparência. Feito isso, eu tenho tudo que eu preciso para converter o meu PDF em curvas na hora da exportação. Vou dar um Ctrl E, ou clico ali em arquivo exportada na mesma. Vou salvar por cima do documento que eu já tinha criado, vou clicar aqui no sim. Vou escolher aqui o PDF X1A, pronto, PDF X1A, que é o que as gráficas geralmente pedem. E aqui em avançado, eu vou mudar aqui, olha, a pré-definição do nivelador de transparência para converter em contorno. Feito isso, só clicar no exportar e esperar ele processar. Um detalhe interessante, é importante explicar isso enquanto ele processa, é que, como agora eu tenho um objeto transparente em 100% das páginas, e o que era texto vai deixar de ser texto, vai virar desenho vetorial, vai virar curva, vai virar contorno, o documento vai ficar mais pesado. Porque agora eu não tenho mais texto, não é a mesma relação de peso, digamos assim, no arquivo, quando você tem texto e quando você tem objetos desenhados. Então, o documento ele vai demorar mais para exportar, você vê que já está demorando bem mais, né? Eu não fiz cortes nas outras exportações, então aqui ele está demorando bem mais para fazer a exportação. E o meu computador é muito bom, né? Então, a gente tem aqui, olha, um fluxo de exportação bem mais lento, porque ele está justamente fazendo o nivelamento de todas as páginas. Onde ele está encontrando transparência? Opa, tem transparência nessa página? Texto agora é contorno. Tem texto nessa outra página com transparência? O texto vai ser transformado em contorno. E pronto, né? Concluindo aqui, documento aberto. Eu não mostrei antes, mas o documento estava com 1.3 mega, tá? Agora, olha com quantos mega ele veio, tá? Ele veio com 70 mega. Faz parte do processo. Como é que você vai mandar por e-mail? Não dá, né? Coloca no Google Drive e manda só o link para a gráfica. Mas ficou com 70 mega. É o mais comum, inclusive, porque é um documento de 324 páginas. É comum que fique um peso maior assim. Pronto, agora eu vou abrir. O documento está bem maior, observa isso. Abriu aqui o PDF. Prontinho. E olha só o resultado. Agora, caramba, não dá mais para selecionar. Não dá mais. Se eu vim aqui em arquivo propriedades, clico aqui em fontes, ó, caramba, cadê as fontes? Não tem mais fonte nenhuma. Por quê? Agora não tem mais texto nesse documento. Tudo foi convertido em curvas. Todos os textos foram convertidos em contornos. No final das contas, nem é tão difícil, né? É até molezinha. Depois que você faz a primeira vez a sua predefinição do nivelador de transparência, é só você tomar esse cuidado de colocar um objeto transparente nas páginas principais ali do seu documento, para que esse objeto se repita em todas as páginas do documento e pronto, problema resolvido. E aí, curtiu essa dica? Não esquece que você pode aprender em design de verdade comigo no link aqui na descrição, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Se inscreva, curta e compartilhe se você ainda não faz parte do Clube do Design, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.